Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O meu nome é Carolina Vaccaro, sou nutricionista, especialista em nutrição infantil e hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem importante, principalmente para aquelas famílias que têm o costume de fazer a comida em casa. Vamos falar sobre panelas. Será que existe algum tipo de panela melhor para a gente fazer a comida do nosso bebê e também da nossa família? Bom, pessoal, eu vou falar hoje sobre vários tipos de panela. Hoje no mercado nós temos N modelos, N materiais e eu vou explicar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens de cada um deles. A primeira panela que eu vou falar é sobre a panela de alumínio. A panela de alumínio ainda é utilizada em algumas casas aqui dos brasileiros, também é muito utilizada em restaurantes. Porém, as panelas de alumínio, elas são compostas então por esse material que ele é tóxico. O alumínio é um metal tóxico. E com o tempo, a panela acaba liberando esse alumínio que pode contaminar o alimento. E aí, as pessoas com a ingestão por um longo período desse alumínio podem apresentar problemas degenerativos. Problemas como mal de Alzheimer e alguns tipos de cânceres também. O segundo tipo de panela que nós vamos falar são as panelas de inox. As panelas de inox, também como as de alumínio, são bastante utilizadas nos lares brasileiros, só que a diferença é que o inox acaba não transferindo para o alimento, então elas acabam sendo muito mais seguras de serem utilizadas. Porém, aqui, as panelas de inox, a gente tem que observar que algumas vêm na sua composição um outro metal, não só o inox. Vem também na composição o níquel. Então, quando vocês forem comprar as panelas de inox, observem para que na composição não tenha esse metal, o níquel, que também é um metal pesado e pode trazer algum tipo de toxicidade, então, para quem vai consumi-lo, tá? Então a gente tem que cuidar um pouquinho nesse quesito aí com as panelas de inox. As panelas de inox, elas são muito boas, elas seguram muito o calor dos alimentos, porém a gente tem que ter um cuidado porque elas acabam grudando aquele alimento ali, né? Então tem que ter um jeitinho correto para cozimento dos alimentos. Temos também as panelas de ferro. As panelas de ferro, elas acabam liberando o ferro para o alimento, mas isso se torna benéfico então quando a pessoa consome, tá? As panelas de ferro, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior para que elas não enferrujem. Então, na verdade, como é que a gente age com as panelas de ferro? Nós temos que, quando a gente fizer o alimento, nós lavamos a panela e nós deixamos secá-la então no fogão, deixá-la bem sequinha. E sempre guardar essa panela seca com uma camada bem fina de gordura para evitar que a panela fique enferrujada enquanto ela está sendo guardada. Outro tipo de panela são as panelas de teflon. Elas são muito boas porque elas são antiaderentes. Então isso faz com que a comida grude muito menos na panela e que a gente consiga cozinhar o alimento com muito pouco óleo. O problema aqui é quando as panelas de teflon acabam gastando o teflon e aí arranhando o teflon e algumas famílias continuam usando esse tipo de panela. Isso aí pode trazer uma certa toxicidade então para a saúde das famílias. Um tipo de panela bem interessante são as panelas de vidro. As panelas de vidro, elas são muito seguras porque elas não transferem nada de substância para o alimento. Então elas podem ser sim utilizadas na preparação da comida dos pequenos. Porém, as panelas então de vidro, elas são muito caras. Geralmente elas são muito pequenas, então a gente não consegue fazer uma grande quantidade de comida, enfim, se for abranger aí para toda a família, né? E outro problema é que elas podem ser então muito mais facilmente quebráveis do que os outros tipos de panelas. Outro tipo de panela são as panelas cerâmicas. As panelas cerâmicas são ótimas para serem utilizadas. Geralmente elas não transferem substâncias então que estão na panela para os alimentos. Elas são de fácil limpeza, de fácil higienização. Os alimentos não grudam na panela. Só que o que a gente tem que observar aqui? As panelas, elas não podem ter na pintura
um metal chamado chumbo, tá? Algumas pinturas das panelas cerâmicas contêm chumbo e isso pode trazer uma certa toxicidade, então, para os alimentos. A panela de cerâmica, ela demora muito tempo para aquecer os alimentos, então isso pode ser uma desvantagem, esse uso pode ser uma desvantagem porque acaba aumentando muito o consumo de energia. Um outro tipo de panela aqui que a gente pode utilizar para fazer a comida do bebê são as panelas Ágata, que são as esmaltadas. Essas esmaltadas, elas não transferem então substâncias para o alimento. É uma panela bem segura de se usar, porém o esmalte acaba rasgando com uma certa facilidade. Além disso, essas panelas acabam tendo um custo muito alto enquanto as famílias forem adquiri-la. As panelas de barro também podem ser utilizadas, elas são mais utilizadas então no norte e no nordeste do país, elas não transferem nenhuma substância tóxica para o alimento, elas demoram um pouco para ganharem calor, então pode ter um aumento do consumo de energia, porém elas têm a tendência a deixar o alimento quente por muito mais tempo. O problema das panelas de barro é que elas quebram facilmente, né? Elas devem ser utilizadas então para fazer alimentos assim que sejam mais ricos em caldos, então feijão, carne de panela, alguma sopa, né? Então que tenha mais caldo para que se mantenha o calor de forma uniforme para todo o alimento. Existem também as panelas de pedra-sabão. Essas panelas de pedra-sabão, elas contêm minerais que são liberados então para o alimento, que é o magnésio, o cálcio e o ferro. Minerais esses que podem fazer então uma diferença na saúde do seu bebê. Essas panelas também devem ser utilizadas para alimentos que têm uma grande quantidade então de líquidos, né? Então molhos, sopas, feijões, enfim. A única coisa que nós temos que cuidar com essa panela é a limpeza dela, porque essa panela ela é muito porosa. Então a gente tem que limpar bem a ponto de não ficar nenhum resquício de comida ali e isso possa trazer uma carga microbiana para o alimento da criança. Tem também as panelas de ferro esmaltado que são bem interessantes de serem utilizadas, porém elas têm um custo altíssimo. Tá? Elas não liberam aí também nenhum tipo de substância para a comida da criança e ela acaba mantendo bem o calor dos alimentos. E o que existe de mais modernidade nas panelas atualmente são as panelas de titânio. Elas são bastante seguras, elas não transferem nenhum tipo de substância para o alimento que está sendo cozido. Elas são bem resistentes, elas são de fácil higienização, são antiaderentes, porém elas também têm um custo bastante elevado. O que a gente tem que pensar como um todo é qual tipo de panela vai ser melhor para mim e a gente sempre tem que observar qual é o custo-benefício disso tudo, tá? Por mais que vocês usem panelas então que não sejam tão caras e que não tenham tantas qualidades no mercado, é interessante que a gente observe esses itens que eu citei anteriormente para não causar e não trazer nenhum problema de saúde então para a família de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, gente. Não se esqueçam que diariamente nas minhas outras redes sociais eu tenho assuntos bem diversificados sobre a alimentação dos pequenos. E se tu gostou desse vídeo, dá um like, faz o teu comentário e não esquece de acionar o sininho para receber novas notificações. Até mais!